Queridos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. A graça e a paz seja derramado a todos. Eu quero fazer esse vídeo aqui voltado para uma doutrina, a doutrina do calvinismo. Eu já fiz várias perguntas para seguidores do calvinismo e eles esquivam e eles não conseguem verdadeiramente responder. E antes de eu ler esse versículo aqui, eu quero fazer logo uma pergunta para os calvinismos. O arrependimento está com Deus ou está com o homem? Porque se tudo está decretado por Deus, para que o homem tem que se arrepender se já está tudo decretado? E o que mais me espelha sobre essa doutrina do calvinismo, que o povo, eles pregam predestinação fatalista e muitas das vezes ele diz que já está tudo determinado, então para que ouvir vocês? Para que ter evangelho? Para que ter ensinamento? Se já está tudo decretado. Isso é uma ignorância, uma das doutrinas mais ignorantes que eu já vi. Eu enquadro a doutrina do Calvino como a doutrina dos testemunhos de Jeová, do sétimo dia. Eu coloco eles no mesmo ciclo, que eu nunca vi. Eles falam de sola escritura, mas sola escritura não tem nada, tem mais sola do homem. Porque para que doutrina? Doutrina é para quê? Para instruir, para ensinar. Ensinar quem? Quem está fora do caminho. Mateus 28, versículo 19, ide e ensinai, e fazei discípulo para depois batizar. Então, tem que ter regras, tem que ter instrução. Se já está tudo decretado, para que pregar evangelho? Para que ter Bíblia? Para que ter as escrituras? É uma ignorância. Vamos começar por aqui. E depois eu vou fazer umas perguntas para os Calvino, que vai ouvir esse vídeo, e quero que ele me responda. Atos 3,19 diz assim, arrependei-vos, pois, e converteis, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Essa pergunta que eu sempre pergunto para os calvinos, porque eles pregam que o homem não tem parcela nenhuma para ser salvo. Como não tem, irmão? Como não tem? Se nós temos entendimento, nós temos entendimento. Por que Paulo disse lá em Romanos 12:2 de Romanos, não conformeis com esse mundo, mas transformai o vosso entendimento. Então nós temos entendimento. Agora há uma ordenança de nós transformar o nosso entendimento. É que muitos não querem. Aí a culpa não é porque ele está predestinado aí para o inferno, é porque ele não quer ser transformado no seu entendimento. Aí onde é que as pessoas não querem a salvação, não é porque está predestinado, porque eles estão predestinados a não querer salvação. Isso é ignorância, isso é uma doutrina mais errônea que eu já vi. Mais errônea, muito mais do que muitas heresias que a gente vê por aí. Não existe isso. Aí arrependei-vos e converteis. O arrependimento está com Deus ou está com o homem? Quando João Batista foi preso, que disse, aí Jesus fala aqui, ó, a vocação dos primeiros discípulos. E depois que João Batista, Marcos 1,14 a seguir, depois que João Batista foi entregue à prisão, veio Jesus a Galiléia pregando o evangelho do reino e dizendo, o tempo está cumprido, o reino está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Como é que está predestinado, irmão? Está convocando o povo para se arrepender. Arrependei-vos e crede no evangelho. O evangelho está exposto, está em expositiva. Salmo 119, versículo 130. A exposição da palavra dá luz e dá entendimento até para o simples. A exposição da palavra. Então aqui, arrependei-vos e crede no evangelho. Agora, se eu não creio, aí o problema está com Deus? É porque já está sentenciado? Não, é porque eu não quero crer. Aí vamos aqui, ó. Evangelho de João 3, 19 e 20. A condenação é essa, que a luz veio para o mundo. Quem foi a luz? Jesus. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. Porque todo aquele que
todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Quer dizer, a condenação é essa, que a luz veio para o mundo, mas os homens amam mais os deleitos dessa vida. Aí é culpa, é porque já está sentenciado? Não, irmão. Isso é ignorância. Essa doutrina da predestinação é a maior ignorância que eu já vi. Eu nunca vi tanta... E aqui, se eu for andar na Bíblia, aqui, eu vou mostrar pontos aqui que, meu Deus, é muita ignorância. Vamos aqui vamos voltar lá em Moisés. Quantos homens saíram do Egito? Se calcula aí de 2 a 3 milhões. Só em soldado tinha 600 mil, entre mulher, filhos. Se calcula aí, tem uns dados aí que chega até 3 milhões. Mas vamos pôr 2 milhões entre todos. Foi mais, mas vamos pôr 2 milhões. Quer dizer que Deus só estava predestinado a entrar em Canaã somente 2 homens, Josué e Caleb, só eles estavam predestinados, os outros não estavam predestinados? Se Deus levantou Moisés para tirar o povo do Egito e fez uma promessa a Canaã, eles não entraram por causa de desobediência. O que vai fazer o homem não ser salvo é a desobediência, não é porque ele está predestinado, ele já foi predestinado ao inferno, é a desobediência. A desobediência é que faz, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, o que faz o homem não ter intimidade com Deus, não ter participação com o céu, é a desobediência, meramente isso. E o livre-arbítrio, sempre teve o livre-arbítrio, até no Éden teve o livre-arbítrio. Tinha a regra, mas Deus deixou ele livre. Porque se não tivesse livre-arbítrio, Jesus não tinha deixado eles livres. Falou, tá tudo aí, ó, tá tudo na mão de vocês têm domínio com tudo. Só que tem essa aqui que vocês não podem participar. Agora, se ele participou, qual foi a causa dele participar? Desobediência, desobedeceu, meramente isso. Então, irmão, nós precisamos entender isso. Aí quando nós vamos lá para o profeta Isaías, falando aqui, ó, o que acontece aqui, ó. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Foi o que nós lemos lá, né? Quando o Evangelho foi pregado. Ou quando o João Batista foi preso, aí disse é chegado o reino de Deus. Ó, Isaías 30, versículo 1. Ai dos filhos rebeldes. Aqui não está falando do ímpio. Aqui não está falando do estrangeiro. É dos filhos rebeldes. Diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim. Que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentar pecado e pecado. Então, o problema, a palavra ai não tem misericórdia. Ai dos filhos rebeldes. Aqui está falando filhos. Desobedece, irmão, vai pagar a sentença. Agora, essa história que já está tudo determinado, então para que eu vou ficar ouvindo esses camaradas aí? Quer dizer que eles é engraçado, quer que só já está tudo determinado, então para que eu ficar ouvindo discurso se já está tudo decretado? Irmão, para com isso é ignorância. No dia que um Calvino me provar que o mundo tem o mesmo significado de predestinado, aí eu vou me render à doutrina do Calvino. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho. Deus amou o mundo. Agora, por enquanto, Deus o que ele fez? Ele absorveu o homem, ele tirou o homem da sentença, e o homem está como, eu vou fazer uma comparação aqui, tá? O homem está como condicional, ele está incondicional. O homem está incondicional. Quando Jesus morre na cruz, ele consegue resgatar o homem que estava já condenado ao inferno, e ele está incondicional, ele está devendo, mas condicional. Agora, quando ele toma uma posição e se arrepende e crê no Evangelho, aí ele se torna filhos de Deus. Vamos lá? Vamos lá? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Aqui não está falando de predestinado. Olha aqui. Mas todos, se o Calvino me falar, essa palavra todos tiver no mesmo significado de predestinado, eu vou aceitar a doutrina do calvinismo. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu nome. A todos os quanto receberam, todos, aqui está no plural, aqui não está no singular, todos os quanto receberam, deu o poder de ser chamados filhos de Deus. Mas precisa receber Cristo. E como é que recebe Cristo? Se arrependendo dos seus pecados.
Aí a doutrina do Calvino é tão chola, chula, sei lá, é tão coisa que eles acham que o homem se arrepender, eles intitulam de obra. Não, irmão, é em humilhação. Humilhar debaixo das potentes mãos de Deus. Então o que acontece? Se arrepender não é obra, é reconhecimento das suas misérias. Outra coisa, esse versículo aqui, ó, Efésios 2:8, que eles pregam demais, a doutrina do Calvino prega muito, ó, porque pela graça sois salvo, mas por meio da fé. Por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é pela graça, mas por meio da fé. Tem que ter a fé. Aí o camarada tem audácia de dizer, que até a fé vem de Deus, não, a fé vem do homem. Toda vez que Jesus fazia alguma coisa em prol de alguém, ele disse, vai porque a tua fé te salvou. Hebreus 11, primeiro diz que a fé é o firme fundamento. O fundamento da vida cristã é a fé. Hebreus 11, versículo 6, na primeira parte, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível agradar a Deus. Quando Jesus estava no barco com os discípulos, eles começaram a achar que estava perecido, ia perecer, e o mestre estava dentro do barco. Qual foi a mensagem do mestre? Ó homens de pouca fé. Então, nós somos salvos pela graça, todo mundo sabe que a graça é de Deus, favor imerecido, mas por meio da fé. Tem outras traduções que diz mediante a fé. Agora pega a palavra mediante e vai ver o que significa a palavra mediante. E pode ver, ó, porque pela graça sois salvos, vírgula, por meio da fé, ponto e vírgula, por meio da fé. Aí ele para, aí depois isso não vem de vós, ponto e vírgula, é dom de Deus. A gente sabe que a salvação é pela graça, mas precisa da ação do homem, o arrependimento. Eu faço uma pergunta para os calvinos que vão ouvir esse vídeo. O arrependimento está com Deus ou está com o homem? Porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O arrependimento está com o homem. O homem precisa se arrepender dos seus pecados. Eu quero que eles me respondam isso aqui, ó. Eu quero que eles me respondam isso aqui, ó. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, com certeza, ele não retarda. Ele é fiel para cumprir. Ainda que alguns tempos tardio, alguns tempos demora, mas ele é longâmino para convosco. O que é longâmino? Ele é extenso. Não querendo que algum se perca. Não querendo que algum se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Eu quero que algum simpatizante do Calvino, me traduza esse versículo aqui para mim. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tempos tardio, mas ele é longâmino para convosco, não querendo que algum se perca. Ele não quer que ninguém se perca, irmão. Ele não quer que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Então, quer dizer, tem oportunidade para todos. É que todos não querem, porque eles amam mais as trevas do que a luz. Eles não querem se arrepender. Aí nós vamos fazer um link aqui dentro desse tema aqui, senão que todos chegam a arrepender-se na última parte. Ezequiel 33, versículo 11. Vivo eu, diz o Senhor, que não tenho prazer da morte do ímpio, mas que o ímpio se converta dos seus caminhos. Então Deus não tem prazer da morte do ímpio. Deus tem prazer da morte do santo. Salmo 116, versículo 15. Preciosa é a vista do Senhor a morte do seu santo. Diz que é precioso aos olhos de Deus aquele que morre na vontade de Deus, mas o que morre num poço de ímpio, Deus diz que não tem prazer na vida dele. Outra coisa, aqui ó, não querendo que algum se perca, senão que todos venham a se arrepender, todos. Então a oportunidade está para todos, é que nem todos querem. E não precisa ler a Bíblia que saber que muitos vão para o inferno. Quem anda fazendo maldade não precisa nem ler a Bíblia. Se a própria lei humana corrupta condena, imagina Deus. Imagina Deus.
Então ele quer que, não querendo que algum se perca, ele não quer que ninguém se perca, senão que todos venham a se arrepender-se. Então, nós precisamos aprender isso aqui. Eu quero que um dos calvinos aí, dá uma olhada aqui, eu quero ver se ele consegue me traduzir isso aqui. Aí eu quero ir aqui, ó. Eu não quero estender muito esse vídeo para não ficar muito enfadonho, muito cansado. Mas eu quero que o Calvino também me traduza isso aqui para mim, ó. Ezequiel 18, versículo 21. Mas se o ímpio se converter, ó, tá falando do ímpio se converter. Quem está falando do predestinado é o ímpio se converter. De todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os seus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. Se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. Ezequiel 18, versículo 21. Vamos para o 24, agora vamos. Aqui é o ímpio se convertendo, agora vamos para o justo se desviando. Verso 24. Mas desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? Uma pergunta. De toda a sua justiça que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão que transgrediu, e no seu pecado que pecou, nele morrerá. Tá vendo? Aqui eu quero que o Calvino, alguém que vai ver esse vídeo aqui, eu quero que o Calvino traduza isso aqui para mim. Aqui está falando do ímpio que se converte, que apaga, se converte de todos os seus pecados, guarda os estatutos, juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. Agora no versículo 24 diz que se o justo desviar da sua justiça e cometer iniquidade, nem os seus feitos que foram feitos não ficará em memória, mas certamente morrerá. Aqui está falando do ímpio que se converte e do justo que se desvia. Então, o futuro nosso depende de nós. O futuro nosso, a nossa eternidade está em nossas mãos, está em nossas decisões. Está em nossas decisões. Eu quero grifar isso aqui. Ezequiel 18, versículo 21 e o versículo 24. Eu quero que o Calvino me traduza isso aqui. Eu quero que o Calvino me traduza isso aqui. Agora vamos voltar aqui em Jeremias capítulo 21 e versículo 8. Versículo 8. E a esse povo dirá, assim diz o Senhor, eis que eu ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Eu ponho diante está na tua frente o caminho da vida e o caminho da morte. Está na frente. Irmãos, vamos voltar lá em Deuteronômio capítulo 28. Lá tem duas partes. Do 28 até o 13, 14, ali até o 15, está falando dos que obedecem. Será bendito aqui, lá, em todo lugar. E na segunda parte do Deuteronômio 28, está daqueles que desobedecem. Então, irmão, nós precisamos entender que o que vai fazer eu ir para o céu e não ir para o céu é a nossa obediência. Se obedece, vai para o céu. Se desobedece. Agora, essa história que já está decretado, isso é mentira. Isso é uma aberração que tem. Evangelho de João, olha aqui. Evangelho de João, aqui, ó. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Quem que é a porta? Jesus. Se alguém, esse alguém aqui não está no definido, entrar por mim, tem que entrar por ele, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Ele é a porta, se alguém entrar, esse alguém aqui não está no definido. Essa palavra alguém aqui não está no definido. Se essa palavra alguém aqui tiver no mesmo significado de predestinado, eu vou aceitar a doutrina do Calvino. Ó, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Se alguém, esse alguém não está definido. Então nós precisamos acordar, porque a doutrina do Calvino está perturbando muita mente de muitos meninos que não lê a Bíblia. Se Oséias 4, versículo 6 diz, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Porque tu rejeita o conhecimento, eu também vou te rejeitar. O que vai fazer Deus rejeitar a humanidade é o conhecimento, não quer aceitar o conhecimento, não quer aceitar a doutrina, não quer aceitar as correções, não quer aceitar os preceitos, mandamentos e estatutos.
Aí a culpa tá, não, é porque já foi sentenciado, não. Deus não fez o inferno para o homem. Deus fez o inferno para o diabo e seus anjos. Deus não fez o inferno para o homem. Deus fez o inferno para o diabo e seus anjos. Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo. Se a palavra todo também tiver no mesmo significado de predestinado, eu vou aceitar a doutrina do Calvino. Porque nós vemos aqui, ó, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Que mundo que é esse? Jesus veio aqui para salvar a natureza, o cosmos? Não, Jesus veio aqui foi para salvar o homem do pecado. Isso é uma ignorância. Evangelho de João 3, 16, 17. Olha aí. Deus amou o mundo. Essa palavra mundo tiver o mesmo significado de predestinado, eu vou aceitar a doutrina do Calvino. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo, aí a palavra toda, amou o mundo, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Todo aqui está englobado. Versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Que mundo é esse aqui? Um dia um calvinista teve a audácia de dizer que esse mundo aqui era o cosmos. Quer dizer que Jesus precisava vir aqui para morrer pelo cosmos, pela natureza? É muita ignorância, né? Quanta gente ignorante. Aí o que Jesus disse? Em Mateus 22, 29, errais não examinando as escrituras nem o poder de Deus. Erra porque não examina. E aí não examina a escritura, aí culpado porque já está sentenciado. Erra porque não examina. O livro está aberto, o livro tá livre para todos. Deus não faz acepção de pessoas, irmão. Essa doutrina do Calvino faz acepção de pessoas. Ele se intitula salvo. Quem é o homem para... Nós estamos numa caminhada. Nós estamos igual o povo de Israel saindo do Egito. Nós estamos caminhando para chegar em Canaã. Lá era Canaã terreno, agora é Canaã celeste. Nós estamos caminhando. Se nós perseverar até o fim, seremos salvos. Aí nós chegamos na Canaã. Aqueles homens pereceram no deserto por causa de quê? Por causa da desobediência. Não foi porque estava predestinado a morrer no deserto, foi porque foi desobediente, blasfemaram contra Deus, tentaram contra Moisés. Foi por isso que eles não entraram. Aquele que perseverar até o fim, se a palavra perseverar tiver no mesmo significado de predestinado, eu também vou aceitar a doutrina do calvinismo. Conversa, irmão. Vai enganar uma boiada, irmão. Eu não sei como é que tem gente sendo seduzido com uma doutrina tão errada igual essa aí. Aquele que perseverar até o fim será salvo. É o que a palavra diz, irmão. Vamos aqui, ó. Mateus capítulo 10, versículo 22. Odiado de todos sereis por causa do meu nome. A Bíblia nunca diz que o mundo ia nos amar, ia nos odiar. Mas na última parte diz, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí se a palavra perseverar tiver no mesmo significado de predestinado, eu vou aceitar a doutrina do Calvino. A palavra perseverar. Nós estamos na hora de acordar. Outra coisa, para mim finalizar aqui, que esse vídeo não quero ficar muito longo para não ser enfadonho, mas eu quero finalizar aqui, ó. Preste bem atenção. Hebreus capítulo 12, versículos 6, 7 e 8. Ó. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filho. Porque que filho há a quem o pai não corrige? Uma pergunta. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois bastardo e não sois filho. Quer dizer, o Senhor corrige aquele que ama e açoita qualquer aquele que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus trata como filho. Porque qual é o filho que não corrige o pai? Se estáis sem disciplina, todos são participando, é todos. Sois bastardo e não é filho. Então, a correção está para todos. Está para todos. Então, tem que reconhecer, irmão, tem que suportar a correção do pai. Agora, por que muitos vão ser condenados? Porque não quer aceitar
A correção do Pai. Aí vamos aqui, ó. Vamos aqui. Deus vai coisando, vai abrindo entendimento aqui. Vamos aqui, ó. 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. Porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. Ó. O julgamento começa por nós. Se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? Uma pergunta. Olha o que está bem claro aqui, ó. Porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. A sentença começa por nós. Se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? Aqui está falando dos de dentro e dos de fora. Nós estamos na hora de acordar, irmão, para que se engana aí. Uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é conversa, irmão. Se você não aceitar a correção do Pai, a doutrina do Pai, se você não aceitar as normas do Pai, você vai ser salvo só se for na China comunista. Nós precisamos verdadeiramente aceitar a correção, a sentença, porque não dá, irmão. Não tem como. Não tem como. Vamos aqui, ó. Já vou finalizar. Vamos aqui, ó. Preste bem atenção nisso aqui, irmão. Meu Deus do céu. Olha, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8, ó. Como labareda de fogo, tomando por vingança dos que não conhecem a Deus, e dos que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Vou traduzir. Eu quero que o Calvino também me traduza isso aqui. Um dia eu fui falar isso num debate, de um grupo de debate, e aí ele queria que eu lesse a Bíblia todinha. Eles fugiram, correram. Aí, não, vamos ler desde o capítulo, porque quando eles apelam, né? Quando eles aí eles querem que lê o livro todo, a Bíblia toda para coisar. Não, irmão, é só ler todo aqui. É que esse versículo aqui é chave, esse versículo aqui está bem traduzido, ó. Como labareda de fogo, tomando por vingança dos que não conhecem a Deus, esse está do lado de fora, e dos que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui está falando dos de fora, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Estão falando dos que estão de fora e também dos que estão de dentro, tomando por vingança daqueles que não conhecem a Deus e daqueles que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Está falando dos que estão fora e está falando dos que estão dentro. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Então fica aqui essa mensagem, fica aqui. Tem muita coisa para falar aqui, tá? Tem muita coisa para falar aqui, mas aí vai ficar muito extenso o vídeo. Eu fico aqui para todos os calvinos e para aqueles que vão ouvir esse vídeo que estão perturbados com essa doutrina do Calvino. Essa doutrina do Calvino é uma doutrina errônea, heresia pura. Outra coisa, eles não creem em milagre, não creem em batismo com o Espírito Santo. Isso é heresia, irmão. Jesus disse em João 14, versículo 12, tu farás obra que eu faço, não fará maior do que essa, que eu vou para o meu Pai, e tudo que pedirem meu Pai, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Eles dizem que cessou os milagres. Conversa, irmão. Hebreus 13, versículo 8, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós precisamos aprender, precisamos acordar, irmão, que tem muitos aí tentando deturbar o Evangelho. Essa doutrina da predestinação, isso é uma maior heresia que eu já vi. Maior heresia. Nunca vi tanta heresia. Vamos acordar, irmãos. Para com isso, irmão. Para com isso. Tem muita gente aí sendo devota mais a homem do que a palavra de Deus. Nós temos que obedecer a doutrina de Cristo e dos apóstolos. O resto é especulação. Está nascendo muitas ramificações teológicas. Uns 10 a 15, 20 anos atrás aí, ninguém nem sabia quem era Calvino. Agora apareceu aí uns livros centenários que estavam até escondidos lá na América, lá na Europa, lá. Agora estão trazendo para dentro do Brasil aí e está perturbando muito. Sabe por que está perturbando muito? Porque, ó, falta de examinar as Escrituras. Para mim finalizar aqui. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Para mim finalizar, tá? Para mim finalizar aqui, ó. Examinar as Escrituras, é para examinar. Porque vos cuidais ter nela a vida eterna, e são dela que de mim testifica. Examinar a Escritura e cuidais ter nela a vida eterna. Examinou e cuidar em guardar aquilo que está aqui, você está guardado nas mãos do Senhor. Porque todos aqueles que receberam Cristo, todos, não é um grupo, um seleto de grupo, uma partícula, não. Todos aqueles que me receberam foram chamados filhos de Deus. Então fica essa palavra aí para todos
seguidores de Calvino e para aqueles que estão perturbados com essa doutrina do Calvino. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.